A maioria das pessoas não falha porque não é capaz, falha por um motivo muito mais silencioso, muito mais perigoso, que é o medo do que os outros vão pensar. E esse medo não parece tão forte no começo, ele não chega gritando, ele chega disfarçado, disfarçado de dúvida, disfarçado de ainda não estou pronto, disfarçado de vou esperar o momento certo, mas no fundo é medo. Medo de julgamento, medo de não ser aceito, medo de parecer ridículo, e esse medo trava mais do que você imagina, trava mais sonhos do que falta de talento. Agora pensa comigo, quantas vezes e quantas coisas você já deixou de fazer, não porque não conseguia, mas porque alguém poderia ver. Quantas vezes você se segurou, não porque não sabia, mas porque poderia ser julgado. E talvez você nem tenha percebido, porque esse medo vira parte da sua identidade. Você começa a viver baseado na expectativa dos outros. E isso é perigoso, porque aos poucos você para de viver a sua vida e começa a viver uma versão aceitável dela. Uma versão que não incomoda, uma versão que não chama a atenção, uma versão que não corre riscos. E isso parece seguro, mas não é. Porque segurança demais mata crescimento. Agora deixa eu te contar uma coisa, eu também já fui assim, achando que não tinha autoridade suficiente, achando que ainda não era a hora, achando que precisava melhorar mais. Antes de começar, né? Enquanto eu pensava isso, via outras pessoas menos preparadas, menos capazes, fazendo exatamente o que eu queria fazer. Isso incomoda porque no fundo você sabe que consegue, mas você não faz. Isso cria uma frustração silenciosa, porque você não pode culpar ninguém. E isso é você contra você. Agora presta atenção nisso. Existe um fenômeno que explica exatamente isso. Se chama síndrome do impostor. E quando sua competência é maior do que sua confiança, você sabe fazer, mas sente que não está pronto. Sente que ainda falta alguma coisa e isso te paralisa, porque você vai ficar esperando um nível que nunca chega. E quando você espera, o tempo passa e nada muda. Agora, deixa eu te mostrar algo muito mais profundo. Isso não é só psicológico, isso é biológico. O seu cérebro foi programado para evitar rejeição. Milhares de anos atrás, ser rejeitado era perigoso. Se você fosse excluído da sua tribo, você poderia morrer, ficar sem comida, sem proteção, sem grupo, sem abrigo. Então, o seu cérebro desenvolveu um sistema de alerta para evitar que isso chegue a você a qualquer custo. E esse sistema ainda está ativo, só que o mundo mudou. Hoje, você não tem que viver uma tribo com 50 pessoas, você vive em um mundo com milhões, mas o seu cérebro ainda reage como se fosse o mesmo cenário. E isso cria um problema enorme em você. Você começa a dar importância demais para a opinião das pessoas, que não mudam nada na sua vida. Você começa a se travar para olhares, para comentários, para opiniões e julgamentos que no fundo não existem de verdade. Agora, deixa eu te contar algo que vai mudar o seu jogo nesse vídeo aqui. A maioria das pessoas não está pensando em você. Elas não estão pensando, elas estão pensando exclusivamente nelas mesmas. Todo mundo está preocupado com a própria vida, com os próprios problemas, com as próprias inseguranças. Mas o seu cérebro cria uma ilusão, o chamado efeito holofote, que é a sensação que todo mundo está te observando, te analisando, te julgando, mas isso não é real. É só percepção própria sua. Pensa nisso, quantas vezes você já julgou alguém por tentar algo novo? Provavelmente poucas vezes. Ou nem lembra quantas vezes, porque não importa tanto para você. E para a maioria das pessoas, você também não importa tanto assim. Isso não é ruim, isso é libertador. Agora vamos entrar até em outro ponto que trava muita gente, que é o ambiente. Às vezes você é um tubarão nadando num lago. As pessoas ao seu redor te impedem de crescer. E nem sempre é por maldade, mas por desconforto. Existe um conceito chamado balde de caranguejo. Se um caranguejo tenta sair do balde, os outros puxam ele para baixo. Não precisa
de tampa e eles mesmos se impedem. E isso acontece com pessoas também. Quando você tenta sair do padrão, quando tenta crescer, quando tenta fazer algo diferente, algumas pessoas vão tentar te puxar de volta. Não porque te odeiam, mas porque isso ameaça a realidade delas. Se você consegue, elas também poderiam, e isso incomoda. Agora, justamente isso acontece com um outro problema, a dopamina barata. Fofoca, julgamento, comparação, tudo isso gera prazer imediato, um pico rápido, mas destrói você no longo prazo, porque você começa a viver em um ambiente negativo e isso afeta sua mente, sua motivação, sua coragem e o pior de tudo isso, você começa a se julgar também, porque quem julga se julga e isso te trava ainda mais. Agora presta atenção nisso. Se você quer mudar de vida, você precisa mudar o seu ambiente mental. Parar de alimentar com esse tipo de comportamento e começar a focar em crescimento. Agora vamos para um ponto ainda mais importante. Ação. Porque no fim, tudo se resume a isso, a ação. Você não descobre um caminho pensando, você descobre um caminho fazendo. Agora imagine que você está perdido em uma floresta, né? Eu sempre falo nessa analogia. O que você faz? Você vai ficar parado, você vai começar a andar. Se você ficar parado, nada vai acontecer. Mas se você começa a andar, você vai começar a identificar caminhos, vai começar a saber a direção, algo muda, você aprende, você testa, você erra, você acerta, isso te dá informação. E muitas vezes essas informações vão te dar a direção correta e a direção vira resultado, mas tudo começa com um único movimento, que é a ação. Agora deixa eu te perguntar, você está se movendo ou só pensando em se mover? Pensando no julgamento das pessoas? Porque essa é a diferença, é que muita gente trava, porque quer ter certeza, mas a certeza não existe, você precisa agir. Não liga para o que os outros estão falando, não liga para o que os outros estão pensando, faz o seu trabalho, faz o que precisa ser feito, mesmo sem saber exatamente o que está fazendo, porque é assim que tudo começa. É assim que tudo adianta. Cada vez que você se expõe, cada vez que você começa, mesmo com medo, você ganha alguma coisa. Prova que você está caminhando, beleza? Não liga para o que os outros estão falando. Isso tudo vai te travar, beleza? E tem um conceito que eu falo, né, que é o tubarão no lago, né? Às vezes é um tubarão dentro de um lago, um ambiente que não vai fazer você crescer mesmo. Então você tem que sair deste ambiente. Ah, William, mas como que eu posso sair? Eu não tenho condições para sair desse ambiente. Cara, isso pode acontecer nesse celular. Os vídeos que você assiste, os livros que você lê, as músicas que você escuta, os vídeos que você consome, tudo isso faz você sair talvez do solar que você está. Você começa numa outra frequência, uma outra ambiência com seus melhores amigos, mesmo que virtuais, mesmo que seja uma pessoa que já se foi, que você está lendo um livro dela que te dá conceitos muito legais. A sua vida muda. Você nem reconhece quem você era a partir disso. Agora deixa eu te perguntar, o que está te segurando hoje? É falta de capacidade ou é o medo? Porque se for medo, você já sabe o caminho. É agir mesmo com medo. Porque a coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. E tudo que você quer está do outro lado disso. Se esse vídeo fez sentido, deixa o seu like, se inscreve no canal. O canal está crescendo aí rumo aos 100 inscritos. Espero que quando você esteja assistindo esse vídeo já tenham batido 100 inscritos. Então o canal está crescendo, preciso muito da sua ajuda aqui. Vamos nessa e te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, valeu e fui!